Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Corinthians e Universidade Central acabaram de jogar na Neoquímica Arena, jogo válido pela partida de volta da segunda fase da Copa Libertadores da América 2025, a famosa pré-Libertadores. O Corinthians venceu por 3-2, com uma classificação heróica, uma classificação sofrida, uma classificação à la Corinthians, mas tirando todo esse brilho que a classificação teve para nós corintianos, eu dessa vitória tiro mais pontos negativos do que pontos positivos. Sendo assim, bora conversar e analisar esse duelo que acabou de rolar pela Copa Libertadores da América 2025. Começando pela escalação, certo? Vamos começar por como o Corinthians foi para jogo. Para essa partida, diferentemente do jogo contra a Universidade Central na ida, o Bidu começou jogando no lugar do Hugo. Antes do começo do jogo contra a Universidade Central lá na Venezuela, na quarta-feira passada, eu falei que eu entendia o Hugo jogar, já que eu achava o Hugo um jogador melhor defensivamente, ainda acho, do que o Bidu, e para partidas fora de casa e tudo mais, eu entendi o Hugo jogar. Durante o jogo, deu pra notar que o Hugo não estava sendo tão útil, já que a Universidade Central era uma equipe que pouco atacava e o Bidu podia render mais, já que o Bidu iria aumentar a ofensividade do Corinthians pelo lado esquerdo. Para essa partida, Ramon Dias já começou com o Bidu, jogo em casa, notou que a Universidade Central era uma equipe que não criava tanto, então entendível o Bidon entrar. Ranieri no jogo de ida se machucou, o Bidon entrou. Para esse jogo o Bidon já começou como titular, então no meio campo a gente teve apenas um volante mesmo, né, aquele primeiro volante que é o José Martínez, já que quando o Ranieri jogou na Venezuela, o Martínez jogou como um jogador mais aberto pelo meio, mas o Martínez é sim o primeiro volante, então o Corinthians jogava com dois primeiros volantes, e hoje o Corinthians jogou só com o Martínez, uma linha de dois ao lado do Martínez, mas um pouco mais ofensivo com Carrilho e Bidon, e na frente Armando Garro, né, e mais à frente ainda Depay e Yuri Alberto. O que nós podemos tirar desse jogo? Eu venho falando desde a partida contra... Desde sempre, desde o começo do ano, mas nos vídeos, né, desde o último jogo contra o Guarani, uma opinião que eu já tenho formada desde o começo da temporada. O Corinthians, pra mim, é um time que não empolga, o Corinthians, pra mim, é um time que não passa confiança, e o Corinthians, pra mim, é um time que assusta o torcedor. Principalmente a defesa, e isso eu também citei no vídeo contra o Guarani. O que nós podemos tirar dessa partida do Corinthians, ok? O que nós podemos tirar dessa partida do Corinthians? O primeiro gol, um belíssimo gol. Lançamento do José Martínez, bola chega no Carrilho, o Carrilho corta, né, pra lateral do campo, né, pra quase a linha de fundo, toca pro meio da área e o Yuri Alberto chega chutando. Belíssimo lançamento do Martínez, eu tenho total ressalvas com o jogador José Martínez, eu acho que ele é completamente inconstante em coisas básicas, ele acerta um lançamento absurdo, do jeito que ele deu, ainda mais batendo de parte externa do pé, e erra passes simples no meio campo, coisas que deixam o torcedor durante o jogo completamente nervoso. O Carrilho na partida, eu achei muito boa a partida do Carrilho, tá? Um ponto forte do Corinthians no jogo foi o jogador André Carrilho. No gol, principalmente, ele lembrou muito o Carrilho de começo, né? Quando jogava no Sporting e tudo mais, que ele era realmente um ponta. Foi ficando mais velho, talvez perdendo um pouco da velocidade, foi cada vez mais recuando, já que com a bola era um jogador muito útil para desafogar jogadas, para conseguir achar um passe rápido, então ele foi recuando até que ficou um jogador de meio campo e saiu da ponta. Logo depois o Corinthians já toma um gol. Um gol que vem nas costas do Bidu e o jogador depois consegue tocar no meio da área e não tem ninguém marcando. Erros defensivos, a marca do Corinthians nessa temporada. Se você analisar qual é a marca do Corinthians nessa temporada, eu enxergo um time que não encanta, erros defensivos e jogadores aquém individualmente. Para mim esses três pontos estão muito fortes no Corinthians nessa temporada. Bola nas costas, o Bidu deixou, né, isso que eu falo, deixou atrás, não viu, não acompanhou, conseguiu tocar no meio da área. Hugo, defensivamente, eu acho bem melhor do que o Bidu. É isso que eu acabo ainda ficando um pouco assim com os jogadores do Corinthians. Depois o Bidu faz o gol, um gol que só acontece porque o Bidu está jogando, porque se fosse o Hugo não teria aquela ultrapassagem, o Hugo não entraria na área, o Hugo não estaria lá para chutar. Então acaba sendo, você foi um vilão, não vilão, mas você foi um jogador que poderia ir melhor no gol sofrido, mas você acaba fazendo um gol a favor. Mas é que eu falo, pra mim, os laterais do Corinthians são laterais que eu acho muito aquém. Seja Hugo, seja Bidu, seja Mateuzinho, seja Léo Maná, seja onde está Palácios, que eu também não sei, assim como todos os corintianos não sabem onde está Palácios, né? Recuperação, volta para ser relacionado. O que aconteceu com Palácios? Ninguém sabe.
Mas eu acabo sempre achando isso. Para mim, os laterais do Corinthians são laterais que não passam confiança, principalmente defensivamente. Não adianta nada você ser um jogador muito bom ofensivamente se defensivamente você já é aquém e ainda você está no time que sua zaga inteira já é aquém. Então você fica mais ainda abaixo. Acaba sendo péssimo. E logo depois, o Corinthians, né, como eu já disse, faz o gol com o Bidu e acaba tomando o gol. Um gol onde sim, o Hugo Souza sai mal após ter feito uma belíssima defesa. Inclusive sobre o Hugo Souza é importante falar. Apesar de ter ido mal no gol, um gol que sim, se a gente for analisar no final, podia ter sido muito prejudicial para o Corinthians. A partida do Hugo Souza foi muito boa. 3 defesas muito importantes, principalmente a do segundo tempo, quando o jogo estava 2-2. Um chute de fora da área, aquele famoso chute que acontece uma vez na vida do jogador, ele acerta um petardo de fora da área e o Hugo Souza vai muito bem na defesa para não fazer com que a Universidade Central assumisse a frente do placar, e aí sim ficaria ainda mais difícil pro Corinthians, porque desde que o Corinthians tomou o primeiro gol da Universidade Central, o Corinthians jogou a partida de forma nervosa, a bola queimava no pé de muitos jogadores, certo? Individualmente eu acho o Corinthians abaixo, individualmente o primeiro tempo do Depay pra mim foi muito abaixo, a partida do Garro não foi uma partida tão boa como estamos acostumados com o Garro, já o segundo tempo do Memphis eu achei que ele foi bem melhor, ele entrou no jogo, conseguiu ter chances, conseguiu criar chances, conseguiu ter mais a bola no pé e ter calma. Uma coisa que eu também estava notando, que eu falo dos laterais, eles são muito bons ofensivamente, os laterais do Corinthians. Eu acho os laterais que conseguem ajudar ofensivamente, tanto o Mateuzinho quanto o Bidu, como foi no caso de hoje. Mas muito mal na escolha final, a bola pro meio da área, ou não tinha jogador, ou quando tinha jogador, eles erravam muito. Teve muitos erros de decisão, tanto do Bidu quanto do Mateuzinho. Isso acaba sendo ruim para o jogador, para o atacante, para o Yuri Alberto, para o Memphis Depay. Essa bola não chega no pé, porque eles precisam sim da bola do pé para conseguir gerar gols. Durante o segundo tempo, entra o Romero, eu acho que a entrada do Romero foi muito boa para o Corinthians. O Romero, ele acaba tendo uma sorte, algo único que eu vejo no Romero, que até quando ele erra, ele consegue acertar. A bola sobra no pé de um jogador do Corinthians, ele erra um passe, o jogador da Universidade Central tira, mas ainda assim sobra no pé do jogador do Corinthians. Ou ele consegue um cruzamento todo estranho e ainda assim a bola vai para escanteio. Ou ele tá sempre lá desarmando, ou ele consegue cavar uma falta e um amarelo para um jogador da outra equipe. Eu achei a entrada do Romero boa pro nível do jogo. A entrada do Thales Magno, o Thales Magno entrou bem abaixo, perdeu chances por escolhas dele, né? Uma bola ele podia dominar, ele tentou girar, bateu no pé, bateu no outro, a bola na ponta, ele errou o domínio, cedeu lateral para a Universidade Central. A entrada do Thales Magno foi a quem. Não vou falar sobre a entrada do Alex Santana e sobre a entrada do Hugo, eles entraram quando o Corinthians já faz o terceiro gol apenas para defender o time, né? Tanto que foi uma troca Bidu por Hugo, porque o Hugo é mais defensivo, e entrou o Alex Santana no lugar do Depay, porque o Alex Santana é um volante, então precisava defender o jogo. E sobre o último gol do Yuri Alberto, um gol, né? O Yuri Alberto para mim é um jogador, exímio jogador. Ok, meu, deu alguns gols nessa temporada, sim, mas hoje ele foi crucial. Ele precisou de poucas chances, porque muitas vezes a bola não chegou no pé dele por erros dos outros jogadores. Ele precisa da bola do pé, a bola não chega, ele não vai conseguir também criar gol igual um louco, né? Ele não era amador, volante, zagueiro, lateral, não. Ele precisa da bola do pé. Quando a bola chegou, ele tava lá pra fazer nas 2 chances que teve, tá? Um chute muito preciso no terceiro gol, um momento que pra mim, sim, como corintiano que sou, já estava tendo medo daquela partida. Você começa a lembrar de tudo que o Corinthians passou na pré-Libertadores, Tolima, Guarani do Paraguai, e aí você vai lembrando e falando, não é possível que vai acontecer de novo a eliminação do Corinthians na famosa pré-Libertadores. Novamente esse fantasma chegou para assombrar a gente e iremos amanhã ver todas as mídias zoando o nosso time. Mas o Corinthians conseguiu a classificação porque sim, aquela arena pulsa, a Neoquímica Arena pulsa e o torcedor pulsa para não fazer o Corinthians ser eliminado, e o torcedor tem total forças nessa classificação do Corinthians, porque o time não jogou bem, o time estava nervoso, o time muitas vezes se perdendo na partida, a bola queimando no pé, um time que defensivamente vai muito mal, isso desde o primeiro jogo da temporada, um time onde os jogadores estão individualmente muito aquém, mas ainda assim consegue a classificação. E como eu falei no meu Twitter, link na descrição, a campanha no Paulistão mascara o mau desempenho do time no ano. É um time que não encanta, e é um time que no jogo de volta, quando eu comecei a gravar o vídeo, não tinha acabado o jogo entre Barcelona de Guayaquil e é o Nacional, mas o Barcelona de Guayaquil estava passando, e contra o Barcelona de Guayaquil, se o Corinthians manter essa postura, manter esse nervosismo, e os jogadores não começarem a render mais, o que eu acho difícil começar a render tão mais, já que o jogo é daqui uma semana, eu acho que o Corinthians vai ter mais dificuldades do que teve hoje contra o Barcelona de Guayaquil, já que o Barcelona de Guayaquil é uma equipe melhor, é uma equipe mais acostumada com a competição Libertadores da América do que a equipe da Universidade Central, ok? Esse é meu vídeo, minha análise, minha opinião, minha conversa sobre Corinthians 3, Universidade Central 2, pela Copa Libertadores da América 2020.
25, jogo de volta pela segunda fase da competição, ok? Um abraço, links na descrição, como eu sempre falo, dê aquele coraçãozinho, se você estiver no TikTok, aquele joinha, se você estiver no YouTube, compartilhe, deixe um comentário e um abraço. Até a próxima, voltamos no final de semana com tudo do Paulistão. É isso, valeu e até a próxima.